verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, este é possesso de um espírito imundo. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é blasfêmia? O nosso dicionário vai dizer para nós que blasfêmia é algo que você diz que insulta a divindade, a religião ou aquilo que é considerado sagrado. Então, aquilo que você diz, o enunciado que você faz, a palavra que você libera, que insulta divindade, religião ou algo considerado sagrado, isso é blasfemar. Também é palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Então, a gente, por exemplo, é blasfêmia se eu ficar falando mal de outra religião. Se eu ficar falando mal aqui da fé católica, por exemplo, eu estou blasfemando contra eles. Isso é errado, isso não é bom. Eu não posso fazer isso com as outras pessoas. Eu não posso blasfemar contra a fé delas. Cada um pode crer naquilo que quiser. Cada um pode adorar o Deus que quiser. Cada um... Não, até porque eles olham para nós, cristãos, vendo o nosso Deus como falso. E isso daí é problema deles com o Deus deles, com o nosso Deus, seja lá com o que eles acreditam. Isso não importa. O que importa é o que eu creio, o Deus a quem eu sirvo, o Cristo a que eu entrego a minha vida. Eu tenho que me preocupar com o meu rabo, não com o rabo do outro. Então a blasfêmia é isso, é você proferir palavras ofensivas àquilo que para o outro é sagrado, né? E isso é blasfemar. Bom, outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui, né? Como eu já falei, Jesus, ele quer perdoar todos os nossos pecados mediante arrependimento. Todos eles. Então, se Jesus pontua que não tem perdão, ele tem uma série de configurações que a gente precisa entender. É importante também a gente saber que Jesus, quando encarnou, tudo o que ele fez aqui, tudo, a gente tem a tendência a sempre diminuir o Espírito Santo. A gente sempre trata o Espírito Santo como uma divindade menor. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E não é assim. Porque tudo o que Jesus fez aqui, tudo, todos os milagres, prodígios, tudo foi através do Espírito Santo de Deus. Ele era possuído pelo Espírito Santo de Deus. Possuído no sentido de habitado também. Eles eram um. Como hoje, pela graça do Senhor Jesus, nós podemos ser um com o Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fez aqui nessa terra foi através do Espírito. Tanto que é o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. É o Espírito Santo que caminha com ele. É o Espírito Santo que Jesus deixa conosco, certo? Bom, por que blasfemar contra o Espírito é imperdoável? Primeiro que a gente parte do princípio de que aquele que não acredita em Jesus não tem o Espírito Santo. Porque é Jesus que deixa o Espírito Santo para nós. Então veja, existe uma correlação entre Deus Pai, Filho e Espírito. Existiu uma aliança que foi feita entre essas três pessoas da Trindade, uma aliança feita antes que tudo houvesse, em que Jesus se propôs a descer para nos redimir e o Espírito Santo se propôs a permanecer para nos ajudar. Então, quem deixou para nós o Espírito Santo? A palavra vai dizer que foi Jesus Cristo. Se eu não creio em Cristo, logo eu não tenho seu Espírito. Se eu não tenho seu Espírito, logo eu não tenho acesso a Deus. Isso, por exemplo, é o que acontece com quem é ateu. O ateu que não crê em nada, o que é questionável, né? Porque todo mundo professa uma fé. A gente adora alguma coisa em todo o tempo, independente se é
o Deus que a gente encontra na Bíblia, o Deus que habita em nós, ou quaisquer outros deuses, o Deus dinheiro, o Deus ganância, o Deus ambição. Existem vários deuses que você vai adorar se você não estiver adorando o Deus verdadeiro. Isso é fato. A gente adora outros deuses, inclusive enquanto adora deuses verdadeiros, porque nós somos bem sem vergonha mesmo. Então, se você não crê em Cristo e ele não derrama sobre você o Espírito Santo, você não tem comunhão com ele. Então, o que está sendo dito aqui, nesse texto que a gente leu? Marcos 3, do 20 ao 30. Jesus vai para casa, uma multidão o cerca para ouvir o que ele tem a dizer. E os parentes de Jesus, quando ouvem isso, saem para prendê-lo, amarrá-lo, impedi-lo de fazer a obra. Quantas e quantas vezes nós impedimos Jesus de agir porque estamos adorando outros deuses? O Deus medo, o Deus vergonha, o Deus incredulidade, o Deus aprovação, porque a gente muitas vezes não proclama o evangelho por medo de ser desaprovado por aqueles que estão perto de nós. Então a gente vê aqui a primeira atitude errada que esse povo está tendo com Jesus. Querem impedi-lo de completar a obra. Aí os escribas se aproximam. Não, e isso assim, prendem Jesus e afirmam que ele está fora de si. Então veja. Olha que gravidade isso aqui. E aí os escribas que desceram de Jerusalém, eles dizem assim, preste bem atenção. Jesus está possesso de Beelzebu. É pelo maioral dos demônios, ou seja, Satanás, que ele expele demônios. Então veja a acusação que estão fazendo contra Jesus. Primeiro amarrando ele, dizendo que ele estava fora dele mesmo e dizendo que ele estava atuando em nome de Satanás. Aí eu pergunto para você, os parentes de Jesus e os escribas que o estavam acusando disso, criam nele como Deus e como nosso Messias, como nosso Salvador? Não criam. Então eles negavam a obra de Cristo. E mais, diziam que Jesus, ao invés de estar agindo em nome de Deus Pai, agia em nome do próprio Satanás. E aí Jesus começa a falar em parábola. Ele vai dizer assim, vocês estão me acusando de agir por Satanás, sendo que eu tô expulsando demônios, sendo eu um próprio demônio, é isso que vocês estão dizendo? Seria possível um reino dividido entre ele mesmo poder existir? É possível que uma casa dividida resista? Se Satanás se levantou contra ele mesmo e está dividido, ele não pode subsistir, mas ele perece. Então o que ele está dizendo? Vocês estão dizendo que eu sou o Satanás e estou expulsando demônios eu mesmo? Que reino é esse que vocês estão defendendo? Que reino é esse? Porque ninguém pode entrar na casa de um valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Então ele está dizendo, vocês estão querendo me amarrar para me tomar os bens? Pois só assim lhe saqueará a casa. Ou Jesus está dizendo ainda aqui, eu não tenho como acessar o valente de uma casa, que é a terra, porque a gente sabe que aqui jaz o maligno. O império das trevas hoje é o império que habita esse mundo. Ele está dizendo, eu não tenho como entrar na casa de Satanás sem amarrar ele.
para depois ir lá saquear os meus. E aí ele continua no 28. Em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. O que ele está dizendo? Eu vim para perdoar tudo. Eu vim perdoar tudo. Tanto os seus pecados quanto suas blasfêmias. Porque assim, ó. O ateu, por exemplo, tá? Que diz que não acredita em Deus, que não acredita em nada, que acredita que o mundo foi criado pelo Big Bang de uma forma aleatória, que acredita que eu e você viemos dos macacos. Isso tudo é blasfemar, porque estão blasfemando contra o sagrado, o nosso sagrado, que é Deus criando todas as coisas, que é nós sendo criados no jardim, né? É nos reduzir a um animal, os macacos. Então, isso tudo é blasfêmia. Mas nada disso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá dando para entender? Então ele fala assim, ó, vocês podem pecar, vocês podem blasfemar, porque eu quero perdoar vocês. Inclusive eu vou deixar meu Espírito Santo com vocês para que vocês sejam convencidos dos seus pecados, arrependam-se e encontrem o perdão que eu tô aqui oferecendo. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que Jesus está falando aqui, ó? Eu enviei o meu Espírito Santo para te convencer do teu pecado, te levar ao arrependimento e te entregar o perdão que eu te ofereço. Aí, quando o Espírito Santo tá tentando te mostrar o teu pecado, você fala assim, eu não tô pecando. Estuprar uma criança não é pecado. Entrar numa escola com uma metralhadora e matar nenenzinho de menos de 2 anos não é pecado. Sei lá, esses pecados terríveis. Isso não é pecado. Sai pra lá, Satanás. Porque eu estou fazendo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E eu não aceito entender que o que eu estou fazendo é pecado. Logo, eu sou réu de um pecado eterno, porque não há arrependimento. Se eu nego Cristo Jesus, se eu rejeito o Espírito Santo, e se eu afirmo que aquilo que eu faço é bom, sendo eu pecador irremediável, sendo eu irrefreável naquilo que faço, eu crendo que aquilo que o Espírito Santo está me mostrando que é pecado não é para mim, pelo contrário, aquilo é ruim, aquilo é mal, procede do mal, logo, eu pecarei eternamente, certo ou não? E ele está dizendo isso porque eles dizem de mim que estou possesso de um espírito imundo. Então, gente, blasfemar contra o Espírito Santo é acreditar que o Espírito Santo é um espírito imundo como qualquer outro. Sabe aqueles espíritos que os espíritas creem que vêm no corpo, que falam, que se comunicam? É você dizer que o Espírito Santo é igual. Entende? É eu rejeitar a santidade do Espírito Santo e dizer que ele não é santo. Então, se você acha que você blasfemou contra o Espírito e isso te gera angústia, amor, se você tivesse blasfemado, o Espírito Santo tinha se retirado de você, você não ia nem se dar conta de que você pecou, você não ia... Gente, você não ia nem considerar a existência do Espírito Santo, você não ia nem pensar que em algum momento alguém pudesse se ofender com qualquer coisa que você faça. Não é assim que a gente vê as pessoas vivendo hoje? Então veja. Hoje, esses dias, essa semana, apareceu na TV uma matéria de 3 rapazes, 3 traficantes, falando, bebendo
comemorando a morte de um quarto traficante que eles tinham matado para tomar a boca lá. Esses três, eles pecam, blasfemam contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eles tiram vida, eles tomaram o lugar de Deus. Eles rejeitam o próprio pecado e eles comemoram a morte. Eles comemoram a morte. Agora, eu preciso dizer uma coisa pra você. Ai, ó, a irmã tá falando. Eu tenho muito medo de pecar contra o Espírito Santo. Querido, isso é uma escravidão. Isso aí já é Satanás invadindo a sua mente. Porque assim, você crê em Cristo. Você crê no Espírito Santo. Você ora. Você clama pela presença de Deus. Como que você acha que você pode fazer a mesma coisa que o texto diz? De acusar o Espírito Santo de agir em nome de Satanás? Olha, eu peço em nome de Jesus que seus olhos e seus ouvidos se abram nesse momento. Porque a palavra é clara. O único pecado que é considerado blasfema contra o Espírito Santo e imperdoável é acusar Jesus de ser Satanás. É acusar o Espírito Santo de agir em nome do diabo. O que é tão difícil assim de vocês entenderem? Por que isso é tão difícil? Vocês ficam procurando motivo para se culpar, motivo para ter remorso. Eu fico me perguntando se vocês não gostam do lugar de sofrimento e de dor e de vitimismo, sendo que vocês deviam estar gastando energia de vocês para outras coisas, para aprender mais de Deus, para proclamar o evangelho, para falar de Cristo, sabe? Para usar o Instagram de vocês para tentar falar do amor de Deus, do perdão da cruz. Mas vocês ficam gastando tempo encontrando lugar de culpa. Jesus está sendo claro. Lê o texto de novo. Deixa eu ver aqui uma edição melhor aqui, ó. Vou ler na Viva. Não, eu vou ler de novo, porque vocês precisam entender que vocês estão gastando tempo de evangelização, tempo de arrependimento, tempo de transformação, tempo de avivamento, pensando em coisa que Cristo nunca mandou vocês pensarem. Jesus está dizendo que aqueles que o negam como Deus e o acusam de Satanás serão condenados ao fogo eterno. É isso. Marcos 3, a partir do 20. Quando Jesus voltou para casa onde estava hospedado, o povo começou a se reunir outra vez e logo veio tanta gente que não podiam achar tempo nem para comer. Quando os familiares dele souberam o que estava acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Ele está fora de si, diziam ele. Mas os mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém diziam: o problema dele é que está dominado por Beelzebu, o príncipe dos demônios. É por meio dele que ele expulsa os demônios. Jesus chamou a todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido contra si mesmo cairá. Uma casa que estiver dividida contra si mesma será destruída. E Satanás está lutando contra si mesmo? Como pode ele realizar qualquer coisa se ele está lutando contra si mesmo? Se eu sou Satanás, como posso eu expulsar Satanás? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Somente então sua casa poderá ser saqueada e roubada. Eu afirmo a vocês a verdade. Qualquer pecado e blasfêmia do homem podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada, é um pecado eterno. Ele lhes disse isto porque eles estavam afirmando: ele está com um espírito imundo. Vou dizer de novo, Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Por quê? Porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que o Espírito Santo é Satanás. Ficou claro em nome de Jesus? Ai, mas eu sou pornográfico, não quero mais pecar, pequei de novo, blasfemei contra o Espírito Santo. Não! O Espírito Santo não muda o caráter dele por causa do seu pecado. O problema é quando você nem o reconhece, nem o entendeu, nem se esforçou para saber quem ele é e o acusa de agir em nome do diabo, porque ele quer tirar você do seu pecado.
A irmã perguntou quais os pecados de morte que 1 João fala para não orarmos. Eu quero saber onde está o texto. Ana Paula, fala para mim onde é que está o texto de 1 João. Eu não sei nada decorado não, tá, gente? Se eu não estudo muito, leio muito e anoto, eu não sei onde estão as coisas. Vocês não se iludem comigo, não. Porque eu não sei nada de coisa nenhuma. É tudo na cola. Alguém sabe me dizer? Bom, quando vocês me dizem aí onde é que tá o texto, cadê? Então, assim, parem de ficar gastando a energia de vocês com coisas inúteis, entendeu? Com medos inúteis. A gente tem que ter medo, sabe de quê? De não evangelizar alguém que amanhã vai morrer. De não usar a nossa voz, de não proclamar o Espírito Santo de Deus para aqueles que precisam disso para não serem condenados ao inferno. Então, ao invés de a gente ficar gastando a nossa energia com medos, 1 João 5,16, deixa eu ver. Com medos bobos, a gente precisa se preocupar com coisas mais sérias. Que é assim, ó. O que é o caráter de Jesus? O que é o caráter de Deus? O que ele manda a gente fazer? Pelo que a gente tem que orar? Ó, eu tô há 54 dias orando pelo avivamento que eu quero receber no dia 23 de maio, no dia de Pentecostes, que é uma festa eterna, que o Senhor me mandou comemorar e eu estou comemorando. Eu quero Atos 2 na minha vida no dia 23 de maio. Se você ficar gastando a sua energia, ai, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Ai, será que... Querida, tá perdendo tempo. 1 João 5,16. Vou começar do 13 para entender o contexto, tá? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome de Filho de Deus, do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos que lhe temos feito. Ó, o que ele está dizendo assim, ó? Vocês têm a vida eterna. Alinhem-se ao pensamento de Deus. Porque quando vocês se alinharem ao pensamento de Deus e pedirem alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele vai te atender. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Gente, importante então, vamos esclarecer. Pecado para a morte é morte espiritual. Existem pecados que nós cometemos, principalmente nas nossas igrejas, que matam espiritualmente o nosso irmão. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Veja, vou dar um exemplo, tá? O cara é pastor, casado, lidera lá uma igreja inteira e ele adultera com a mulher. Como que essa mulher se sentirá diante de Deus? Bom, ele também pode estar falando em pecado físico, morte física aqui, né? Há pecado para morte, e por esse não digo que rogue. Mas eu acredito mais em pecado espiritual, que leva à morte espiritual. Eu preciso estudar melhor o texto, viu? Não é um texto fácil, não. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Preciso estudar o texto. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Então, se eu ver o meu irmão
cometendo um pecado que não é para morte, eu acho que é morte espiritual. Vou dizer o que eu entendo aqui, sem ter feito um estudo, sem ter feito uma leitura mais profunda, tá? Então, se eu vejo meu irmão cometer um pecado e eu oro por ele pedindo vida, ou seja, o perdão, então Deus perdoará. Aos que não pecam para a morte. E, gente, ó, vixe, difícil, hein? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou ler o que tá escrito na minha Bíblia, tá? Por um lado, as Escrituras nos falam do perdão livre e incondicional de Deus para todo aquele que o quiser. Por outro, Jesus falou de um pecado que nunca poderia ser perdoado. João declara aqui que há pecado para a morte. Comentaristas bíblicos divergem sobre o que exatamente João tinha em mente aqui. Alguns dizem que ele estava se referindo ao pecado repetitivo. Outros acreditam que ele falava do pecado grave. Ainda outros creem que o tema da apostasia foi abordado aqui. Independentemente do que João visava, não há razão para crer que ele não estivesse se referindo a um pecado tão sério que culminaria com a morte física. Paulo menciona que alguns dos coríntios que haviam participado da ceia do Senhor de modo indigno estavam doentes, e alguns até mortos em decorrência disso. De fato, os sacerdotes Nadab e Abiú foram mortos instantaneamente por sua desobediência ao Senhor, assim como Ananias e Safira por seu pecado. Logo, é totalmente possível que nesse trecho João tivesse esse tipo de pecado em mente, onde o cristão é entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Precisava estudar mais esse texto para fazer eu falar disso. Não sou capaz nesse momento, tá? Eu só falo daquilo que eu sei e eu não sei, então eu não vou falar. Eu li para você o que a minha Bíblia de perguntas e respostas diz, mas vou me abster. Tá bom, Ana? Me absterei. Vocês querem que eu faça live do pecado de morte? Vou pensar. É porque, sabe, eu tô escrevendo um monte por causa do TCC. E aí eu tô meio trabalhada. O que eu quero saber é o seguinte. Blasfêmia contra o Espírito Santo ficou claro pra vocês? Ou eu vou ter que sair da minha casa e aí? E aí? Ai, Cris, eu não avisei não, porque vem de indignação do coração. Minhas lives vêm de indignação do coração. Aí já quero anunciar aqui uma live que eu marquei pro dia 14/5 sobre consequências do pecado e galardão da obediência. Gente, essa live vai ser tudo. Então já anota aí, dia 14/5, que você precisa, às 9 da noite, parar a sua vida. Eu estarei maquiada no dia, mais bonita, né? Porque quando eu recebo convidados, eu me arrumo mais bonita. Não vou estar com essa cara de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, estudando. Como eu falei, olha aqui o que está me aguardando para depois dessa live, a continuação dos meus estudos. Mas Deus é bom, me ajuda, me capacita. E eu sei que os olhos de vocês estão me vendo com uma beleza espiritual. Então, tudo bem. Ai. Enfim, eu gosto que vocês gostem da minha indignação. Mas nunca achem que eu tô falando de grosseria com vocês, tá? Porque nunca é. As minhas indignações são por amor. Se eu não amasse vocês, eu não me indignava. Amém? Então é isso. Tema hoje, blasfêmia contra o Espírito Santo. Esgotamos esse assunto? Exaurimos? Estamos resolvidos sobre isso? Então, depois de ver essa live, volta lá no post que eu falei sobre a blasfêmia. Lê de novo, que eu acho que vai fazer mais sentido agora. Volta lá, tá? E se você se arrepende, o Espírito Santo está com você. Se você teme ter blasfemado, é porque você não blasfemou, tá? Estar em Cristo, viver através do Espírito Santo é dádiva que só os cristãos têm. Se você tem medo de blasfemar contra o Espírito Santo, você jamais vai blasfemar contra ele.
Porque você jamais vai ter coragem de acusar ele de agir em nome de Satanás. Porque você sabe quem é Satanás, você sabe quem é Jesus. Amém? Então, deixa eu orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe a mim novamente a inspiração das lives, Pai. Obrigada porque o Senhor destapou a minha boca. Obrigada porque o Senhor me trouxe de novo a indignação. Aquela indignação que me faz falar a teu respeito, para alcançar os teus santos, para acalmar os corações, para edificar os espíritos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser usada para falar a tua igreja, Senhor. Senhor, eu me constranjo de estar diante do teu povo, carregando a tua palavra na minha boca. Obrigada, Jesus. E eu peço que o Senhor acalente os corações, que esse tema não seja mais um distraidor do teu povo, que eles possam focar em aprender mais do teu caráter, de quem tu és, mais da tua palavra, para pregar o evangelho, para evangelizar onde quer que eles estejam, Pai. Que eles estejam fome e sede de ti. Ai, Senhor Jesus, por favor, traz a nós os teus remanescentes, para que nós possamos caminhar juntos, Senhor. Nós queremos ser avivados, nós queremos mais da tua presença, nós queremos mais da tua santidade. Senhor Jesus, o Pentecostes está chegando, meu coração está cheio de expectativas, que a tua presença será tão poderosa no meio de nós, que falaremos em línguas, curaremos, operaremos milagres, faremos profecias, palavras de sabedoria e conhecimento. Eu tenho fé, Senhor, que os teus dons do Espírito serão todos derramados sobre nós de uma só vez. Nós falaremos todas as línguas, nos comunicaremos como nunca antes, Senhor. Por favor, Jesus, derrama-se sobre nós. Que o teu Espírito Santo, que nós amamos, declaramos fé, que nós queremos perto de nós, que nós queremos nos conduzindo, que nós queremos governando a nossa mente, cativando o nosso coração a ti, Jesus, que ele possa agir poderosamente, de sobremaneira no meio de nós. Eu creio que o Senhor está levantando seu povo. Eu creio que esse é um povo santo, que será santificado pela tua presença. Então desça, Senhor, no meio de nós. Escorra sobre nós a tua unção. Que nós possamos ser filhos e filhas amadas, com consciência de quem somos e com consciência de quem tu és. Que nada nos impeça de lutar por ti, que nada nos impeça de lutar pela tua palavra, que a tua armadura nos revista de toda a proteção, de todo o entendimento e sabedoria, para guerrear contigo as tuas lutas, Senhor, as tuas obras, que nós sejamos usados por ti. Usa-nos, Senhor, nós estamos aqui, envia-nos a nós, usa-nos a nós, Pai. Faz de nós um povo santo, regozijante na tua presença, que nós possamos clamar por ti cada vez mais, cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, junta a gente mais aqui, Pai, para falar de ti. Traz para o meu Instagram pessoas que te amam de maneira sobrenatural, para que nós possamos aprender juntos, para que eu também possa aprender deles, Pai, que eu tenha comunhão com esses irmãos, que eu nunca me sinta só pela presença deles, que eles sejam para mim refrigério ao coração todos os dias de comunhão, que nós possamos interagir através dessas redes sociais, Senhor, já que não temos uma igreja para comungar, já que nós não podemos estar perto fisicamente, que os nossos espíritos sejam um com o seu, que nós possamos nos sentir família mesmo tua, Pai. Nos une em amor a ti e em amor um ao outro, eu lhe peço em nome de Jesus, Pai amado. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está chegando. Muito obrigada, papaizinho, muito obrigada. Amém. Amém, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Eu espero que tenha ficado boa essa live, porque eu cheguei de qualquer jeito aqui, eu só queria falar. Deus abençoe, tá bom? A gente torna a se falar em breve, se Deus quiser. Um beijo.